Olá, está no ar mais um O Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. O meu convidado de hoje é o professor, doutor e magistrado Adalberto Narciso Romerdin. Querido amigo, muito obrigado pela presença, Adalberto. Quem tem que agradecer sou eu pelo convite, Cristiano, e quero dizer da minha felicidade de estar aqui hoje na Unifra, participando do programa e te agradecer mais uma vez, então, essa oportunidade que tu estás me propiciando. O Adalberto, para aqueles que não conhecem, é uma referência na área do direito processual civil, tem vários livros publicados, todos eles, eu diria, dentro de uma perspectiva aí de filosofia do processo. E, buenas, convidei o Adalberto, então, em razão principalmente do advento do novo Código de Processo Civil, para termos uma conversa sobre o novo Código, uma perspectiva geral. Quais seriam, na tua concepção, assim, as grandes transformações, modificações, se é que podemos denominar de transformações ou modificações do novo Código de Processo Civil, Adalberto? O Código de Processo Civil, me parece, e a gente conversou antes sobre isso, ele está vindo um pouco mais especificado em alguns pontos. E me parece que a sistematização dele, em parte, porque o Código, na verdade, ele é fruto de um grande consenso. Né? Claro. Se ouviu os setores da sociedade, se ouviu a comunidade jurídica, uns opinaram num sentido, outros no outro, e se chegou a um consenso. Então, esse é o primeiro ponto. Mas me parece que ele é importante porque ele consagra alguns fundamentos que a própria jurisprudência já vinha consagrando. E também o direito, por exemplo, de outros países, como o da Alemanha e dos Estados Unidos, enfim, no sentido da aplicação de precedentes, que isso é inerente ao direito da common law, e com relação à fundamentação das decisões e o contraditório e o princípio da não surpresa. Isso a doutrina alemã, os tribunais alemães, eles já vinham trabalhando nesse sentido. E a nossa jurisprudência, notadamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela incorporou, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, por exemplo, a gente vê alguns votos dele nesse sentido, incorporou essa ideia do contraditório, da não surpresa, né, de as partes poderem influir na construção do provimento jurisdicional, o que é muito, muito importante no meu sentir. Por quê? Porque a gente, como magistrado, está muito propenso, às vezes, a decidir conforme a nossa consciência, como diria o professor Lênio Streck. Né? E isso é um problema para a sociedade e para o Estado democrático de direito. Né? Então, veio essa ideia, me parece que é uma ideia procedimentalista, que ela se junta a uma ideia substancialista, e nós temos aí hoje uma maior participação das partes, as partes como autora e destinatária do provimento jurisdicional. Né? Então, me parece que isso é um dos fundamentos do novo Código e também muito importante. Eu acho que nós vamos começar, como nós falávamos hoje no meio-dia, talvez o Código não seja, talvez nós, como operadores do direito, nós não vejamos isso aí muito em breve, mas com certeza, quem sabe daqui a 20, 30 anos nós vamos ver o resultado de tudo isso. Agora, a união de todos esses esforços aí que você faz referência, guarda uma preocupação direta com a questão da necessidade de se falar numa maior coerência e numa maior integridade do direito. Tu concordas com isso, Roberto? Eu concordo, notadamente no que diz com o artigo 10, por exemplo, do Código de Processo Civil, que trata do princípio do contraditório e da garantia da influência e da não surpresa, e o artigo 489, também do novo Código, que trata da fundamentação estruturada das decisões. Claro, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que o Código ele consegue ser mais específico nesse sentido, mas nós já tínhamos a cláusula do contraditório, claro, na própria Constituição. Né? Então, o problema é que nós temos uma ideia, e isso decorre talvez de sermos um país de civil law, de que parece que as coisas têm que estar na lei. Nós somos bentanianos nesse sentido para que nós possamos cumprir. É o preço do positivismo que pagamos. É o preço do positivismo que pagamos. Né? E o mais engraçado, eu costumo dizer aos alunos, né? Os nossos positivistas, eles traíram inclusive o próprio Kelsen, né? Porque o Kelsen,
ele admite que dentro da moldura legal o juiz possa se mover e de uma norma, de um enunciado normativo, você tirar várias normas, né? O problema é que eu acho que nós, no Brasil, espichamos a moldura ou saímos fora da moldura legal. Então, nós traímos até o positivismo nesse sentido. E o código, de certa forma, ele vem para trabalhar esse problema, né? Nós vamos falar mais nisso, nessa questão aí desse redimensionamento da fundamentação das decisões. Me parece que é uma preocupação, né, decisiva do novo código. Mas tu visualizas isso como uma espécie de reação do sistema a um algo? Vou te provocar nessa pergunta. É uma reação, sim, e é uma reação é uma reação fruto da academia, como a gente esses tempos conversou. Tá? Eu acho que do jeito como está, não dá para ficar. Né? Ou seja, o estado da natureza hermenêutico, né, que o Lênio trabalha, né? Ele diz que hoje nós temos decisões para tudo que é lado, inclusive dentro dos próprios tribunais e dentro das próprias câmaras, ou seja, não há uma coerência e integridade das decisões dos tribunais e dos juízes. Então, vira decisão para tudo que é lado. Agora, acho que é importante, Adalberto, você como juiz explicar para o nosso telespectador qual é o fundamento disso. Por que a divergência de decisões no âmbito da magistratura? As pessoas criticam muito a magistratura por isso, né? Esse é um problema e fere diretamente o que é a igualdade das pessoas. Né? Claro. O governo, isso o Dworkin nos diz, né, tem que tratar todos com igual consideração e respeito. No momento em que um juiz decide de uma maneira e outro juiz decide de outra maneira, o mesmo caso com as mesmas peculiaridades, nós temos um problema. Eu estou violando a igualdade. E por que isso acontece? Bom, de certa forma, porque nós não estudamos uma teoria da decisão. Esse é um primeiro momento. Realmente, assim, na graduação não tem nada sobre isso, nada, em curso nenhum. Nada, inclusive, e nem, né? Saímos da graduação falando que sentença vem do sentimento pessoal do juiz. Né? Essa é uma frase que se ouve muito na graduação. Se ouve muito. Eu já cheguei a escrever sobre isso nos meus tempos iniciais de academia e tive que recuar. Por quê? Porque o sentimento do juiz... É evidente que você não tem como tirar, quer dizer, você tem como suspender, você não tem como tirar isso de você. Agora, o sentimento do juiz não importa para as partes. Por quê? Porque a decisão tem que ser legitimada democraticamente. Claro. E aí eu preciso de uma teoria da decisão, né, que garanta um mínimo de previsibilidade e de segurança jurídica. Eu até iria mais além para dizer que também não interessa ao direito. Porque, na verdade, como ele foi construído democraticamente sobre esse pilar, as preferências pessoais do magistrado não podem corromper o processo decisório, tampouco o próprio direito. Agora, as pessoas têm uma dificuldade de entender isso, não é, Adalberto? Tem uma dificuldade. E tem uma dificuldade de entender que decidir não é escolher. O Lênio foi muito feliz, e o Rafael também, Rafael Tomás de Oliveira trabalha isso. Escolher permite discricionariedade. Decidir não, e o juiz decide. Então, nós não estamos diante de escolhas, porque na interpretação, como ela se dá no momento único que é a aplicação, você não tem que escolher, você vai ter uma resposta. E essa resposta tem que ser a melhor possível, né? Para nós evitarmos o peso aquele da resposta correta. Então, não vamos falar em resposta correta, vamos falar na melhor resposta possível. E é importante, por quê? Porque o direito é produzido democraticamente. E isso, o próprio Habermas é um grande crítico do ativismo judicial nesse sentido, porque ele diz que a legalidade pode gerar legitimidade no momento em que os discursos, em que os procedimentos viabilizarem o quê? Os discursos morais. Isso nós conseguimos a partir do legislativo. Então tem muita coisa que, na verdade, é a política que tem que decidir e não o judiciário. E nós estamos hoje vivendo a judicialização da política de modo intenso, e esse é um problema para o judiciário. Por quê? Porque o juiz, na verdade, está fazendo aquilo que os outros poderes deveriam fazer e não fazem. Claro. Na verdade, esse é um fenômeno do Estado Democrático de Direito, né? É um fenômeno, o deslocamento da atenção, né, para o judiciário. Entretanto, isso acaba, a longo prazo, rompendo, enfraquecendo a autonomia do sistema de direito, né? Isso, a teoria sistêmica, nesse ponto, ela é, digamos assim, ela vai no ponto, né? Nós não podemos, e o Marcelo Neves tem a expressão dele da alopoiesis, né, que é a corrupção do sistema.
Tá? Nós não podemos... O sistema ele aguenta uma irritação dos demais sistemas ou do ambiente até certo ponto. No momento em que você começa a operar com códigos, por exemplo, da política ou da economia no sistema de direito, nós vamos inviabilizar o sistema de direito. E me parece que essa é uma preocupação do novo Código de Processo Civil, né? Me parece que sim. O enfrentamento desse estado da arte aí. Me parece que sim. E isso nós podemos notar no artigo 489 e no artigo 926 e no 927, que trata da aplicação dos precedentes. Tá? Agora, nós estudamos no mesmo programa de pós-graduação, Adalberto, e a gente sempre visualiza as coisas com um pé lá na filosofia. Sim, né? sim. Então, realmente, a gente está pagando o preço aí por uma deficiência do direito, talvez de acompanhamento de uma filosofia mais crítica. Tu não concordas com isso? Eu acho que a nossa deficiência é uma deficiência de compreensão. E a compreensão, ela é filosófica, né? Assim como a compreensão é hermenêutica, né? Então, eu acho que o nosso grande drama é este. E nós, isso eu escrevi há muitos anos atrás, nós temos a nossa pré-compreensão já viciada nos bancos acadêmicos. Claro. Que nós vamos formar nossa pré-compreensão acerca do que é o direito, acerca do que, do que são os poderes, acerca do que é uma Constituição, qual é a função das leis, nos bancos acadêmicos. E quando nós não temos, por exemplo, a ideia de que uma Constituição está aí para nos ajudar a transformar a realidade, mas que os juízes têm que aplicar um direito de forma coerente, de forma íntegra, e de que o direito não é aquilo que o juiz diz que é, né? E nem aquilo que a doutrina vai dizer que é ao utilizar as decisões judiciais para tentar doutrinar. Né? No momento em que nós aprendemos isso, nós começamos a ter uma percepção diferente das coisas. E o nosso modo de aplicar o direito vai ser outro. Né? Bom, essa é uma conversa que está sendo muito interessante, Adalberto, mas eu preciso te pedir para fazermos um breve intervalo. Ok. E daqui a um pouco nós retornamos. Vamos lá. Fique conosco, nós já retornamos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Olá, retornamos com o tema e direito de hoje. Esse é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado, já apresentei no início do programa, é Adalberto Narciso Romer, uma referência no direito processual civil brasileiro, doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, magistrado, atuante na comarca de Santa Rosa. Adalberto, no primeiro bloco falamos muito sobre teoria sistêmica, sobre hermenêutica e falamos nessas matrizes teóricas na perspectiva do novo Código de Processo Civil. O que talvez o nosso telespectador deve estar se perguntando é o seguinte: mas como que o Adalberto, juiz, aplica essas teorias nas suas decisões? Como é que tu poderia nos explicar isso? A teoria, na verdade, ela serve como um mapa. Ela nos dá, digamos assim, um indício do caminho que nós temos que percorrer. Então, você não vai utilizar a teoria de forma adjudicada, como método. Claro. Porque a teoria não é método. Sim, sim. Ela funciona como um mapa para você chegar a determinados lugares, digamos assim. Então, para decidir, você não adjudica uma teoria, você não adjudica um método, você decide a partir de uma compreensão devidamente situada, né, num espaço, digamos assim, dentro de uma historicidade, dentro de uma temporalidade, e inserido, portanto, numa tradição.
Tá? E essa tradição é a tradição construída aí institucionalmente, né? No direito, a partir de compreensões de sujeitos que compartilham de uma mesma história institucional. Né? Então, me parece que a aplicação do direito ela tem muito a ver com essa pré-compreensão do sujeito que está inserido na história. E o juiz, então, ele não vai utilizar... A teoria serve para você, quem sabe, explicitar, assim uma teoria da argumentação, você pode explicitar os teus argumentos, mas você está explicitando o que você já compreendeu. E eu acho que esse é o grande lance. Então, você pode demonstrar que você chegou a tal decisão por isso, mas o fundamento ele já veio antes. Agora, Adalberto, no primeiro bloco falávamos sobre essa preocupação do novo Código de Processo com a questão da fundamentação das decisões. Me parece que esse é um ponto bastante importante, né? Sim. Tu poderia explicar para a gente o que muda agora, de forma assim, objetiva? Qual é o desafio que os juízes têm pela frente aí com o novo Código de Processo? O engraçado dessa fundamentação estruturada é que ela gerou uma celeuma entre os juízes, entre algumas associações de juízes e outros juristas, alguns advogados também, juízes, enfim. Por quê? Porque alguns queriam sacar essa fundamentação estruturada do Código e outros queriam deixar. Justamente por quê? Porque o Código é feito para a sociedade e não para os juízes. Claro. Eu tenho dito, olha, para mim o Código vai ser cruel. Mas isso é bom, porque o juiz, a partir de agora, e a partir de um dispositivo como esse do 489, o juiz não pode simplesmente usar um conceito indeterminado ou uma cláusula geral como boa-fé, como princípio da dignidade da pessoa humana, para proporcionalidade ou razoabilidade, sem dizer o porquê que está aplicando, sem fundamentar o que significa a proporcionalidade, a racionalidade ou a dignidade da pessoa humana ou a boa-fé naquele caso. Isso é importante para o nosso telespectador entender o que a gente está falando. Na verdade, esse artigo diz que uma decisão só se considera fundamentada se o juiz observar uma série de padrões, nós podemos denominar assim, né, Adalberto? Claro. Que vem ali em 5, 6 incisos e que vão realmente deixar o trabalho do magistrado um trabalho bastante complicado. Digamos, vai ficar mais complexa a fundamentação, porque o magistrado tem que analisar todos os argumentos das partes, que em tese, né, digamos assim, seriam argumentos jurídicos, levam a decidir daquela maneira. Então, muitas vezes a jurisprudência, e nesse ponto isso era um atraso, a jurisprudência considera fundamentada uma decisão mesmo que ela não analise os demais argumentos das partes. Então, na verdade, o juiz vai ter que analisar os demais argumentos. Claro que não são quaisquer argumentos, são argumentos jurídicos. Eu não vejo... Por isso que eu não tenho tanto medo desse dispositivo, porque não vão ser argumentos morais ou argumentos políticos o que você vai analisar como magistrado para decidir o caso. Você vai analisar argumentos jurídicos, e aí eu consigo separar o que é jurídico e o que não é jurídico. Tá? E me parece que é muito importante essa disposição de lei, e também o fato de que há uma disposição que diz que a sentença será nula se você aplicar, por exemplo, um precedente ou uma súmula ou uma ementa jurisprudencial sem dizer o porquê que ela se aplica e sem identificar o caso que está por detrás, como diz o Lênin, o DNA do direito, a hipótese fática que está por detrás, que levou àquela construção da súmula, que levou à construção do precedente, ou que levou àquela decisão do tribunal, de uma Câmara, por exemplo, um acordo. Mas tu não vê uma espécie de contradição do Código aí, ao passo que ele sustenta isso, em outros setores, em outro momento do Código, ele trata do incidente de demanda repetitiva, de recursos repetitivos. Tu não vê uma contradição aí? Esse é o problema do consenso. Será que as pessoas sabiam de que queriam chegar quando criaram esse tipo de procedimento? Porque só se pensa na quantidade, né, Adalberto? O grande problema é a nossa instrumentalidade quantitativa. O incidente de demandas repetitivas, ele pode gerar um problema, por quê? Porque ele está, digamos assim,
está com mira na instrumentalidade quantitativa, mas não na instrumentalidade qualitativa. Sim. Que é a jurisprudência defensiva hoje dos nossos tribunais, para você conseguir fazer subir um recurso especial, um recurso extraordinário, é quase uma briga. Não é? E os incidentes, esse incidente de demandas repetitivas pode ser um problema, por quê? Porque pode, digamos assim, obnubilar a singularidade, a especificidade do caso. Né? Mas o meu caso não é esse, não tem nada a ver com o que o Superior Tribunal de Justiça vem julgando e entra no mesmo balaio. O código não necessariamente trata disso, e não trata, mas o magistrado ele é avaliado hoje, né, pelo seu corregedor, em razão de algumas metas. Claro. Na verdade, existe uma avaliação aí que é quantitativa também. É né? quantitativa, é possível dizer que o bom magistrado é aquele que decide mais? Isso é uma Agora, coisa isso é triste, né, Adalberto? Isso é uma coisa com que eu me debato, né, porque eu posso simplesmente pegar o processo e decidir de qualquer forma e, quem sabe, para ir para uma corregedoria ou para o CNJ, está bem. O magistrado é super produtor, ele produz 300, 400 sentenças por mês, é uma grande produção. O problema é o conteúdo dessa decisão. Essa decisão é justa, essa decisão atende ao imperativo de equidade, de proporcionalidade, enfim, esse é o nosso grande drama. Tá? Então, o magistrado tem que tentar compatibilizar essa instrumentalidade quantitativa com a instrumentalidade qualitativa. As pessoas, geralmente, elas não entendem por que se decide de um jeito ou de outro, ou por que, por vezes, a mesma questão submetida ao crivo do judiciário tem uma resposta totalmente divergente da outra. É basicamente sobre isso que nós estamos falando aqui. É sobre, né, a necessidade de unificação, né, não de criação de padrões absolutos de resposta. Claro, uhum. Isso é importante que você diga. Porque também, né, nós temos aí a consciência de que o ato interpretativo não deixa de ser um ato criativo dentro de um certo limite. Né, dentro de limites. Né? Não existe, digamos assim, a possibilidade de nós sermos relativistas nesse ponto. Né? E o problema do ativismo é esse, né? É o relativismo. Agora, eu penso que o código, nesse ponto da aplicação de precedentes, ele já está incorporando uma teoria, embora não haja maior especificidade dentro do código nesse ponto, mas nós podemos trabalhar, sim, construir, quem sabe, para adiante agora, uma teoria dos precedentes e tentar introjectar na comunidade jurídica a ideia de que o precedente ele não é o fim da discussão. Claro. Eu acho que esse é o grande lance. Isso o Gerli Nunes, o Humberto Teodoro Júnior, o Flávio Quinaldi e o Alexandre Bahia estão dizendo isso pontualmente no livro em que eles comentam o novo Código de Processo Civil. Por quê? Porque você, a partir do precedente, você tem possibilidades de não aplicar o precedente ou de mudar o precedente. Fazendo as devidas distinções, o distinguishing e o overruling. Tá? Então, você vai pegar aí, quais são os fundamentos vinculantes, o que importa, tá? A ratio decidente, o que importa? Bom, o caso é este, o caso A é este, o caso B é este. O precedente se aplicou para o caso A. Bom, se aplica o caso B, bom, vamos ver se há um liame jurídico causal entre fato e decisão e, portanto, se nós temos como aplicar. Então, eu penso que no momento em que nós conseguirmos, digamos, introjectar isso na comunidade jurídica, vai melhorar o direito, vai melhorar a aplicação do direito. Adalberto, eu não poderia deixar de te provocar com uma pergunta final, porque estamos falando aqui do como se decide, ao fim e ao cabo, né? Da questão da fundamentação das decisões na perspectiva do novo Código de Processo Civil. Sim. Mas lá nesse artigo aí, então, que é um artigo aí de mudança de paradigma, vamos dizer assim, nesse mesmo artigo há um parágrafo que diz que na colisão entre regras ou entre regras e princípios, o juiz usará da ponderação para resolver o caso. Tu vê isso como uma vitória aí da subjetividade? A filosofia da consciência não morreu? Esse é um problema, porque, inclusive, a doutrina já vem dizendo que o juiz, se tiver que aplicar esse parágrafo, se eu não me engano, parágrafo 2º ou parágrafo 3º,
né? Do mesmo artigo. Né? Do 489, Isso. terá de usar, alguns estão dizendo isso, terá de usar a teoria da argumentação do Alex, então, para fazer a chamada ponderação. Eu vejo isso como um problema, porque na verdade, quando você vai para a ponderação, e isso eu ouvi uma vez na Espanha, eu achei fantástico, o Garcia Amado e o professor Atienza. O Garcia Amado disse para o Atienza, os dois são amigos, ele disse assim, Atienza, ninguém pondera para perder. Quando você vai para a ponderação, você já decidiu. Claro. E aí nós temos a vitória da subjetividade. Esse é o problema da teoria da argumentação. Tá? Creio que nós vamos conseguir superar esse problema, tá? Porque você tem como, mesmo não utilizando a fórmula alexiana, você demonstrar se é que existe um conflito de regras ou um conflito de princípios, se queremos trabalhar nesse plano, tá? Porque me parece que é um pouco complicado, porque como não existe aplicação em abstrato, e só no caso concreto vai haver só uma decisão e, portanto, não vai haver conflito, né? Nós temos que trabalhar com a dimensão de peso, mas no sentido de argumento de princípio, como trabalho do Working, não como trabalho o Alex, porque senão são caminhos distintos. Né? O Alex até ele parte do Working, mas ele toma um outro caminho. Ele faz uma analítica, né? É um jurista famoso, enfim. E a teoria do Alex, no Brasil, infelizmente, ela serviu como retórica. É uma espécie de capa de sentido. Você usa razoabilidade, proporcionalidade ou ponderação da forma como bem entende. Eu já tive decisões reformadas pelo tribunal, decisões minhas, em que o tribunal simplesmente disse, não, a decisão nesse ponto não guarda proporcionalidade, ponto. Por que não guarda proporcionalidade? A parte tem o direito de saber. Bom, definitivamente esse é um tema interessantíssimo, não, Adalberto? Porque ele foge à questão puramente instrumental ou técnica do direito processual. Claro. Me parece que ele está na base, aí, na justificativa do sistema. Eu gostaria, por isso, então, de agradecer profundamente a tua presença, dizer que tanto o curso, como a TV Unifra, como o programa estão à tua disposição. Muito obrigado, Cristiano. Quero agradecer também, mais uma vez, e dizer que sempre que me chamarem, estarei aqui para participar dessa conversa amiga e dessa conversa, sobretudo, importantíssima para nós que somos operadores do direito. Nós aqui agradecemos. Conversei hoje com o Adalberto Narciso Romerdi, magistrado, doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Obrigado pela sua audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!